seu coração é terreno fértil para a palavra de Deus ou ele é fechado para a verdade? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa mãe estejam conosco. Hoje, a liturgia da palavra nos oferece 2 páginas riquíssimas da Sagrada Escritura, que se iluminam mutuamente. Na primeira leitura, ainda continuamos na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículos de 13 a 16. Paulo coloca o seu discípulo diante de Deus, responsável por dar vida a todas as coisas. Irmãos, e ele também o coloca diante de Jesus Cristo, que testemunhou a verdade até a cruz. Na sequência desse colocamento de Paulo a Timóteo, ele ordena que Timóteo, e claro, consequentemente a cada um de nós, guarde o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, Timóteo e cada um de nós somos convidados a permanecer firmes como guardião fiel da palavra que recebeu, vivendo com autenticidade, sem nos desviar pelos interesses terrenos, sem colocar o nosso coração nas coisas deste mundo, como o apóstolo Paulo pediu a Timóteo no dia de ontem. Já o evangelho de hoje, irmãos, Lucas, no capítulo 8, versículos de 4 a 15, Jesus mostra que essa palavra, a qual Paulo diz a Timóteo anos depois da sua ressurreição, é como uma semente lançada nos diferentes terrenos do coração humano. Nem todos acolhem com a mesma profundidade. Alguns a recebem superficialmente. Outros a deixam ser sufocadas pelas preocupações e seduções deste mundo. Mas há aqueles que com um coração bom e generoso a acolhem e dão fruto na perseverança. A parábola nos recorda que o reino de Deus não cresce por força humana, porque nós queremos, almejamos, e por conta da nossa força, essa palavra vai brotar. Não. A palavra brota pela eficácia dela mesma. Depende também, claro, da abertura do nosso coração. Lembra do que Paulo diz a Timóteo? Guarda o mandamento. Então, Jesus também nos diz no evangelho de hoje: acolhei a palavra e dai fruto com perseverança. Então, a pergunta que nos cabe hoje é: que tipo de terreno tem sido o nosso coração? Infelizmente, muitos são o caminho duro, coração fechado, ou seja, aqueles que sequer dão atenção à palavra de Deus. Eu já fui assim e certeza que você também já foi, irmão. E a palavra, muitas vezes, ela não entrava, talvez, em nosso coração porque não parávamos para escutá-la de verdade. Às vezes íamos à missa, mas não estávamos de corpo e alma presentes ali. Também já fomos o terreno pedregoso, onde a palavra brota com entusiasmo, mas falta profundidade e constância. E com toda certeza, muitos ainda são esse terreno. Sabe quando você abre a Sagrada Escritura, começa a ler, não entende nada, fecha e vai embora? Pois é. Também muitos vão à missa aos domingos, às vezes até são tocados pela palavra, mas aí vem a segunda-feira e já era. Passam a semana inteira sem lembrar da palavra, sem rezar e continuam suas vidas mundanas, vamos dizer assim. Também já fomos o terreno cheio de espinhos, onde o excesso de preocupações, a busca do prazer ou o poder sufocam a nossa vida espiritual. Até rezamos, vamos à missa, mas basta algo sair do script, pronto. Esquecemos completamente o que tínhamos rezado e é como se nós esquecêssemos até que somos cristãos. E de fato, de certa forma, esquecemos, pois muitas vezes chutamos o pau da barraca, xingamos esse ou aquele, deixamos de ir à missa para ir em outro local e lá se vai a vida espiritual. Pois é, irmãos, tenho certeza também de que muitos de nós têm se esforçado com humildade e perseverança para ser aquele terreno bom, onde a palavra gera frutos de fé, esperança e caridade. E não importa o que nos aconteça, daremos graças a Deus, pois Ele é o dono de nossas vidas. São Paulo nos fala hoje, irmãos, que precisamos perseverar até que a manifestação gloriosa de Jesus Cristo aconteça. O agricultor não colhe imediatamente após semear. Todo aquele que planta alguma coisa precisa de paciência e constância. Da mesma forma, a palavra de Deus em nós pede tempo, fidelidade e esforço.
precisamos regar, precisamos adubar, precisamos nos alimentar da palavra. Não basta ouvi-la uma vez, é preciso guardá-la, meditá-la, rezá-la e praticá-la no cotidiano. Ser terreno bom significa viver a fé de modo encarnado, no amor que se doa, na vida comunitária, na justiça, na fidelidade ao Evangelho. É a coerência de vida que Paulo pede a Timóteo em toda a sua carta. É um chamado que Timóteo teve e é o nosso chamado também. Somos chamados a testemunhar, a comprovar a nossa fé, para que um dia possamos participar da vida com o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele, honra e poder eterno, como escreve Paulo. Queridos irmãos, que hoje possamos ser fiéis à fé recebida, sem deixar que ela seja diluída ou sufocada, para assim acolher a palavra como semente, permitindo que ela crie raízes profundas em nosso coração, para que nossa vida seja um testemunho vivo do reino de Deus. Peçamos ao Senhor a graça de ser terra boa, que dá frutos de santidade, de justiça e de amor, até o dia em que veremos manifestar em plenitude Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.